eu sou a Bruna e esse é o canal Cadê o Sentido? E se você gosta de filosofia e teologia e quer entender um pouco mais sobre o sentido e o propósito da vida, eu peço que você deixe seu like e se inscreva no canal. E a gente começa o vídeo depois da vinheta. Pessoa que gosta de histórias bíblicas e também tem interesse em mitologia grega, é muito provável que você tenha percebido que muitos mitos gregos têm uma semelhança muito grande com histórias bíblicas. E foi pensando nisso que eu quis trazer para vocês o mito de Orfeu e também a história de Ló, para que a gente possa entender e comparar essas duas histórias e tentar entender como histórias escritas em épocas diferentes e em civilizações diferentes querem nos ensinar uma coisa em comum sobre o passado e também sobre a perspectiva de futuro. Vamos começar primeiro pelo mito de Orfeu. Segundo a mitologia grega, Orfeu era filho da deusa Calíope e do deus Apolo. Além de um profeta, de um filósofo, ele era como principal característica um grande músico. E ele tocava vários instrumentos musicais, incluindo a lira. E o mito conta que quando ele tocava, as árvores cantavam, os animais ficavam mais calmos e os deuses eram comovidos pela sua música. Então Orfeu se apaixona e se casa com a ninfa Eurídice, que era uma ninfa de uma beleza extraordinária, mas infelizmente logo após o casamento, ela acaba sendo mordida por uma serpente e morre. Inconsolável após a morte da esposa, Orfeu decide descer até o submundo e falar pessoalmente com Hades para que ele pudesse liberar a sua esposa de volta ao mundo dos vivos. Então ele desce com sua lira, ele toca para o deus do submundo e o deus acaba sendo comovido pela persistência dele e pela música dele e ele permite que a esposa de Orfeu seja retirada do submundo e volte ao mundo dos vivos com ele. Mas ele coloca uma condição. Ele deveria andar na frente dela de mão dada com ela, mas ele não poderia olhar para trás enquanto eles não saíssem do submundo. Então eles começam essa trajetória do submundo para o mundo dos vivos, mas chegando bem no final, Orfeu acaba ficando com dúvida e também com ansiedade, olha para trás, e então nesse momento que ele olha para trás, a Eurídice acaba desaparecendo e ele perde para sempre a possibilidade de trazer a mulher dele de volta. Por outro lado, nós temos a história de Ló, na Bíblia. Ló, ele era sobrinho de Abraão, que é considerado o patriarca da fé, o primeiro homem de fé da Bíblia, e após se separar de Abraão, Ló acaba indo morar na cidade de Sodoma. Porém, biblicamente, a cidade de Sodoma e Gomorra eram reconhecidas por sua imoralidade. E por conta dessa imoralidade, Deus decide destruir essas duas cidades. Mas por amor a Abraão, ele acaba decidindo poupar Ló e a sua família. Então ele envia um anjo e pede para que o anjo fale para que Ló saia da cidade, mas o anjo é categórico em falar para eles que eles devem sair da cidade sem olhar para trás. Mas quando eles estão saindo de Sodoma, a esposa de Ló acaba olhando para trás para poder ver a destruição da cidade e nesse momento ela acaba se tornando uma estátua de sal. Nesse ponto fica claro que essas duas histórias querem ensinar que olhar para o passado, independente da sua motivação, quando nós olhamos para o passado da forma errada, nós podemos acabar com qualquer possibilidade que nós temos de futuro. Quando nós vemos no caso de Orfeu, ele possivelmente olhou para trás por conta da dúvida e da ansiedade. E essa dúvida e essa ansiedade que fizeram com que ele olhasse para trás, também fizeram com que ele perdesse a possibilidade de viver uma vida com a sua esposa. E quando nós pensamos na nossa realidade atual, quantas vezes a dúvida e a ansiedade não nos levam a olhar para trás ou então a voltar em uma situação que nós não deveríamos voltar. E assim a gente não olha para o futuro, não pensa do que poderíamos fazer lá na frente e paralisando e perdendo também oportunidades que nunca mais vão voltar. Muitas vezes a dúvida e a ansiedade fazem com que a gente não queira olhar para frente, porque o para frente é incerto, mas a gente tem a tendência a olhar para trás, para algo que a gente já sabe o que aconteceu, para as pessoas que a gente já sabe como são, porque ali parece ser um lugar seguro, apesar de nem sempre ser um lugar bom. No caso do Orfeu, ele estava olhando para o submundo e por olhar para trás, pela dúvida que ele tinha do futuro, pela ansiedade de não poder olhar para trás e ter que olhar para frente, ele acabou perdendo tudo aquilo que ele foi buscar. Por outro lado, na história de Ló, é muito possível que a mulher dele tenha olhado para trás por conta do apego que ela tinha com a vida que eles tinham construído em Sodoma. E muitas vezes nós temos a tendência a olhar para o passado não porque ele nos machucou, mas porque lá estão os melhores momentos e as maiores felicidades da nossa vida. E muitas vezes o apego a essa felicidade que passou e não volta mais acaba minando o seu futuro. Muitas vezes no seu passado tem uma pessoa que você amou e não está mais aqui. Muitas vezes no seu passado tem um trabalho
trabalho que você amava e você perdeu, uma casa que você perdeu, uma família que você perdeu, uma possibilidade de crescimento que você perdeu. E então você se apega a isso com tanta força que olhar para o passado parece ser a melhor opção, mas quando você olha para o passado você paralisa. E aí a gente tem a imagem da estátua de sal, porque no momento em que ela olha para Sodoma e não olha para frente, que é onde estaria o verdadeiro destino dela, ela fica paralisada no tempo e ali ela perde totalmente o seu futuro. Olhar para o passado muitas vezes é necessário. A gente tem que entender de onde nós viemos, o que aconteceu, qual foi a construção que nos levou a ser a pessoa que nós somos hoje. Mas olhar para ele o tempo todo, mas olhar para ele com uma vontade de voltar atrás, ou então olhar para ele porque na verdade nós temos dúvida e nós temos ansiedade pelo futuro, faz com que a gente fique paralisado. E é isso que acontece. Se você olha demais para o passado, ou as oportunidades que você mesmo busca somem e você nunca mais vai encontrá-las, ou então você fica paralisado em um tempo que na sua cabeça foi o melhor tempo da sua vida e por isso você não olha para o futuro, onde possivelmente pode ter muito mais coisa boa para acontecer. O passado ele não deve ser visitado muito, com frequência. O passado ele deve ser usado como ferramenta de entendimento da construção da personalidade, mas ele não tem que ser revisitado a ponto de se tornar uma pedra, a ponto de se tornar um lugar onde você ancora nas suas dificuldades ou então nas suas alegrias que não voltam mais, a ponto de você então não olhar para o futuro e não ver as possibilidades que estão à frente. Essas duas histórias, embora sejam escritas em épocas diferentes, elas querem nos convidar para olhar para o futuro, olhar para frente e entender que por mais que as coisas do passado podem ter sido horríveis ou então muito boas, elas não voltam mais. O que a gente realmente tem que se preocupar é com o momento presente, aonde nós estamos, e olhar para frente, para o futuro. Dentro dessa perspectiva de olhar para frente, de entender que o futuro nos pertence e o passado só nos construiu, é que a gente começa a realmente viver da maneira correta. A gente encontra propósito, a gente encontra motivo para viver quando nós entendemos o nosso passado e quando nós projetamos todas as nossas expectativas no nosso presente e tentamos construir o nosso futuro. Eu espero que esse vídeo tenha chegado a você da maneira correta, que você tenha entendido que essas duas histórias escritas em épocas diferentes, em civilizações diferentes, quiseram ensinar a mesma coisa, de que é necessário que você deixe as coisas que passaram, mesmo elas sendo coisas boas ou coisas ruins, passarem e que você olhe para frente e consiga construir o futuro que você sabe que você pode e merece. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!